Eduardo Talhaferro vai ser extraditado pela Itália para o Brasil ou Alexandre de Moraes vai sofrer uma nova humilhação internacional hiper mega galáctica, hein? Tudo começou com uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo investigações sobre desinformação, ataques às instituições e regulação de redes sociais enquanto no Brasil. Eu vou contar para você a resposta nesse vídeo. Se você viu que ontem o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, lá do TSE, o Eduardo Talhaferro, ele foi detido na Itália, então talvez você esteja aí se perguntando, será que agora o Talhaferro vai ser preso lá, vai ser extraditado pelo Brasil? Será que ele vai voltar algemado para o Brasil para sofrer mais uma vez nas mãos do seu algoz, do Alexandre de Moraes, mesmo depois dele ter arriscado tudo para ir para o exterior para denunciar as ilegalidades do ministro? Olha, se você também está preocupado com isso, até porque o Talhaferro é a fonte da denúncia de várias ilegalidades do Moraes que pode levar à investigação de Alexandre de Moraes e sua punição, se você também está preocupado com eles quererem calar a fonte, amordaçarem o Talhaferro, então fica aqui comigo que eu vou responder a essa pergunta. E também eu vou te contar se o Alexandre de Moraes vai sofrer uma gigantesca mega blaster humilhação internacional. Essas ações elas são vistas por muitos como necessárias para proteger a democracia. Lá fora, parte da imprensa estrangeira passou a questionar os limites e o alcance dessas medidas. Jornais e portais internacionais começaram a analisar o que chamam de ativismo judicial, um termo usado quando o judiciário passa a agir de forma mais ativa nas questões políticas e sociais. Bora então entender primeiro o seguinte, olha, o Talhaferro ele não foi preso, gente, não. A justiça italiana rejeitou o pedido de prisão do Talhaferro, que foi feito sim por Alexandre de Moraes. E essa rejeição do pedido é bastante positiva. E a justiça italiana optou por decretar medidas cautelares alternativas. Alternativa a quê, Deltan? Alternativa ao pedido de prisão que foi feito por Moraes. Ou seja, a justiça decretou outras medidas diferentes à prisão. Na decisão da justiça italiana, o tribunal entendeu que mesmo depois de ter sido acusado criminalmente pela PGR, o Talhaferro ele continuou na sua residência lá na Itália. Ele não tentou fugir. E com isso entendeu que a prisão pedida por Moraes era desnecessária. Aí o tribunal decretou outras medidas alternativas, que ele chama de medidas cautelares, para que o Talhaferro não fuja do país. Por exemplo, apreendeu o passaporte e ainda determinou que ele esteja em casa sempre num determinado horário, até para que a polícia possa ir lá visitar ele, averiguar se ele fugiu ou não, se ele está lá. E aí, o Talhaferro deu entrevistas depois de ele ter sido conduzido para a delegacia italiana. E nas entrevistas ele disse que o ministro Alexandre de Moraes não pediu a inclusão do nome dele na lista de difusão vermelha da Interpol. Deltan, o que é essa lista? É uma listinha da Interpol, é a lista negra da Interpol. É a listinha da Interpol em que, quando alguém é investigado, tem a prisão decretada em um determinado país, está no exterior, o país pede a inclusão do nome da pessoa nessa lista da difusão vermelha. Aí, quando essa pessoa entra ou sai de um território de outro país, esse outro país avisa o país de origem. Ou ainda, alguns países entendem a inclusão da lista como uma determinação de prisão e até prende a pessoa. Mas o Moraes não pediu a inclusão do Talhaferro nessa lista. Isso é um bom sinal, isso mostra algo. O que mostra? Mostra que o Moraes está com medo. Medo de ter seu pedido rejeitado pela Interpol mais uma vez, por 3 motivos. O primeiro motivo é que o caso do Eduardo Talhaferro é um clássico de perseguição política. Gente, em que lugar do mundo a própria vítima do crime atua como juiz do caso? Só aqui no Brasil, só no STF. Em segundo lugar, porque o Moraes hoje é um sancionado pela Lei Magnitsky, de modo que isso já é um alerta. Todas as suas decisões hoje, elas vão receber um escrutínio, um ceticismo maior das autoridades ao redor do mundo, já que Moraes foi sancionado justamente por conta dessas ordens ilegais que ele tem violado aí todos os direitos humanos das pessoas. Em terceiro lugar, que a Interpol ela já julgou casos de Moraes e se negou a executar pedidos do ministro até antes da inclusão dele na Magnitsky, por entender que eram pedidos ilegais, como por exemplo no caso do Oswaldo Eustáquio. E a extradição do Talhaferro, Deltan, ela vai acontecer? Eu já entendi que não vai entrar o nome dele na difusão vermelha, mas a extradição dele, a Itália vai mandar ele para o Brasil? O advogado Hugo Freitas ele fez um levantamento especial para a Gazeta do Povo, olha aí. E nesse levantamento ele mostrou que a posição do Moraes como vítima e juiz dos supostos crimes do Talhaferro podem inviabilizar o seu pedido de extradição. Olha só, isso aqui que eu vou mostrar para você
Mas depois eu ainda vou te mostrar mais, tem mais, então fica aqui. Tem coisa mais interessante ainda. Olha isso. A situação é altamente inusual de uma perspectiva europeia, segundo especialistas do continente, ouvidos pela Gazeta do Povo, que chegam a relatar nunca terem visto uma situação parecida na jurisprudência de extradição. Os juristas ouvidos, eles afirmam que a situação pode, em tese, ser alegada na Itália para caracterizar a falta de imparcialidade de um processo justo e que, se o argumento for aceito pelos tribunais, pode inviabilizar a extradição. E feita essa alegação lá na Itália, gente, o que os advogados do Tagliaferro certamente vão fazer, isso pode barrar a extradição, por conta da ausência de imparcialidade e da possibilidade de um julgamento justo para o Tagliaferro. É um caso parecido com aquele da deputada Carla Zambelli, que também foi condenada por crimes de que Moraes também é vítima. Os advogados da Zambelli, elas contaram nessa semana que quando as autoridades italianas ouviram que o Moraes era vítima dos crimes, eles deram risada. Eles disseram que era mentira, porque aquilo simplesmente não podia ser verdade. Qualquer pessoa sã, razoável, do mundo inteiro, fica horrorizada com o fato de Moraes ser juiz e vítima. Só aqui no Brasil que não. Aqui no Brasil hoje tem imprensa e juristas ditos garantistas, ou melhor, ex-garantistas, né? Que não só não vem nada de errado, como apoiam o Moraes, passam pano, apoiam ele em todos os abusos que ele comete. Mas é mais do que isso, e eu quero encerrar com esse último ponto que é devastador. O Tagliaferro, ele é um whistleblower, ou seja, ele é alguém que denunciou ilegalidades, ele é um reportante de crimes. Tagliaferro, por isso, é protegido por normas internacionais, regras internacionais de direitos humanos que protegem o direito de você reportar crimes, de você denunciar ilegalidades e também que protege a liberdade de expressão, tanto nas Américas quanto na Europa, que são muito bem explicados aqui nesse artigo aqui do Vladimir Aras. Artigo aqui intitulado o seguinte: a proteção a whistleblowers no sistema interamericano de direitos humanos. Parece que está falando só do direito interamericano, mas lá no final ele vai falar também do sistema europeu, de diretivas europeias, e começou aí citando esse caso Vitério Ungaretti. Artigo aqui do Vladimir Aras, que é uma autoridade reconhecida nesse assunto de cooperação internacional, uma das maiores do Brasil, e por isso eu posso dizer com toda a tranquilidade que não, Tagliaferro não vai ser extraditado. Não vai. Quando a Itália negar o pedido do Moraes, o ministro vai passar uma nova e gigantesca humilhação, vexame internacional. Vai ser o primeiro caso do mundo de uma extradição negada, porque o juiz que pediu a extradição é vítima dos supostos crimes do réu, o qual denunciou os seus abusos e ilegalidades. Nada menos do que Moraes merece.